Isto. Tá gravando, não tá? Tá. Tá sim. Tá sim. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ótimo, bacana. Boa noite. Boa noite. Excelente noite. Muito frio aí em Nova Serrana, região? Aqui tá demais. Em casa tá muito. Tá bom, um pouquinho de frio não faz mal, não. Muito calor também é ruim. Meninos e meninas, então vamos lá. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula passada. Nós estávamos falando sobre essa questão, um pouco da introdução do nosso conteúdo, da nossa aula, e fazendo uma revisão sobre a questão da atualidade, da importância do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico. Eu hoje trouxe também uma revisão aqui bem rápida de microeconomia. Nós vamos fazer essa primeira aula com essa revisão. Na segunda aula, quando entra outra turma, nós vamos ter outro conteúdo, mas assim, é na mesma linha. Esse conteúdo, nós vamos trabalhar com ele, porque a disciplina de vocês, ela tem mercado de capitais, mais para frente um pouco. Então, eu quero aprofundar bastante com vocês na economia, falando de um pouquinho de micro e macro, para nós possamos entender cenários. Aí vai ficar mais fácil. Isso, vamos lá. Então, eu falei assim com vocês, uma economia, ela se sustenta com esses pilares. Produção, emprego, renda e consumo. Então, todas as vezes que vocês tiverem uma pergunta sobre economia, numa avaliação, ou algum contexto, alguém conversando com vocês em relação à questão da economia, lembrem sempre disso. Olha, aprendi lá na França que um quarteto importante para entender a questão econômica é produção, emprego, renda e consumo. Porque o que move uma economia é produzir, é produção. Ainda mais economia capitalista, economia aberta, igual o Brasil, Estados Unidos, Europa, e outros países que têm essa estrutura de ter economia de mercado. Por isso, só retomando rapidinho a aula passada, quanto maior a produção, maior o nível de emprego na economia. E, consequentemente, maior renda disponível, tem mais renda disponível. Mais renda disponível, possibilidade das pessoas consumirem mais, comprar mais roupas, eletroeletrônicos, viajarem, lanche, ou seja, quanto mais dinheiro circulando, maior a possibilidade de consumo. E automaticamente, quando isso acontece, aumenta-se a produção. E uma produção bem tranquila dentro de um país chamado ciclo virtuoso da economia. Ciclo virtuoso, que tem virtude, vem lá de virtude. Ele promove uma série de outras ações. Por exemplo, quando você aumenta o processo produtivo das indústrias, você aumenta a possibilidade de se criar mais empresas prestadoras de serviço. E quando você tem essas funções, daqui a pouco nós vamos falar sobre os setores econômicos, que é o primário, secundário, terciário. Ou seja, aí nós temos a agricultura, a indústria e serviço, ou comércio. Vocês vão entender como é que funciona, que uma coisa puxa a outra. E no Brasil, como nós somos um país ainda eminentemente agrário, a nossa base lá da década de 30, do século passado, o Brasil era um país totalmente agroexportador. Só para vocês terem uma noção da economia brasileira, a nossa industrialização ela começa a partir da década de 1930, com Getúlio Vargas. Mas eu quero fazer uma aula específica para vocês sobre 5 etapas, que é importante nós entendermos a questão da formação econômica do Brasil. Então, nós tínhamos o Brasil, era dividido em 5 grandes ilhas. Vamos falar, ilha rodeada de água, né? Arquipélagos, por exemplo. Lá no norte do Brasil, nós tínhamos a plantação da borracha. No Nordeste brasileiro, a plantação da cana-de-açúcar.
No Sudeste brasileiro, ali nós tínhamos o café, né, que era a maior fonte de renda do Brasil. E no sul do país, nós tínhamos ali a pecuária. Então, nós tínhamos aí quatro, né? Quatro setores do Brasil produtivo. E eram totalmente independentes. Era só produzir para mandar para fora. Produzir e mandar para fora. Daí, de 1930 para cá, que a coisa começou a trabalhar. Então, é importante isso, tá? Produção que gera emprego, que gera renda, que gera consumo. Agora que vem uma coisa interessante. Esse contexto, ele depende muito das políticas econômicas dos governos. E aí nós estamos falando de taxa de juros, que é a Selic, né, Serviço de Liquidação e Custódia da Dívida Pública Brasileira. Estamos falando de taxa de inflação, estamos falando de taxa de câmbio, e estamos falando, geralmente, de países igual o Brasil, que é um país emergente, não é um país ainda desenvolvido, como Estados Unidos, como Europa, como Japão, como Alemanha, assim, só para a gente ter essa noção. O Brasil vive hoje um dos melhores momentos, olha aqui, tira a pandemia, um dos melhores momentos econômicos da história. Olha que interessante. Puxa, Paulo, mas e essa empresa fechando, a dificuldade que está, desemprego, quase 13 milhões de desempregados no Brasil. Quando eu falo economicamente, as estatísticas, ela é interessante, porque nós nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa igual agora, 2,25% ao ano. A taxa de inflação está em torno, a projeção para esse ano, aí varia um pouco, né, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, vamos falar sobre inflação um pouco mais para frente, 2,13%. Então, imagina, se o Brasil tivesse num momento econômico bom, legal, tudo funcionando, geração de emprego e renda e consumo, tudo funcionando, com o juro lá embaixo, olha a oportunidade de investimento. Por isso, países que têm juros mais baixos têm possibilidade de investir mais. Então, imagina aqui, uma taxa básica de juros, né, vamos dizer, essa Selic é a taxa de juros de todos os juros, do seu carnezinho, do cartão de crédito, do cheque especial, da compra que você faz, do dia que você pega emprestado com um familiar, ele vai te cobrar ali uns juros. Essa é a referência. Só que há uma questão de uma cobrança muito excessiva. Nós temos que depois estudar sobre isso. Mas o que eu quero dizer? É o momento de ter aí possibilidade de financiamento, empresas se financiarem com juros baixos, inflação baixa. E isso gera muito mais possibilidade de crescimento econômico, PIB, e desenvolvimento econômico, educação, saúde, qualidade de vida. Nós, só retornando na década de 80 do século passado, nós vivemos inflação de 80% ao mês. Então, a inflação é o pior veneno que uma economia tem. Que a inflação, ela corrói o poder de compra do dinheiro. Do nosso dinheiro, do dinheiro das empresas, do dinheiro que circula. Por isso que é interessante entendermos essa questão. Agora, vem a situação. Vivemos uma pandemia, um evento sanitário, mas que tem reflexos econômicos. Então, todos os eventos econômicos, toda uma estrutura econômica internacional reflete nos países, porque o mundo é globalizado. Hoje, todas as transações internacionais estão aí abertas a todo mundo. Então, como eu falei com vocês aquele dia, essa briga fiscal, Estados Unidos e China, afeta aqui dentro. A pandemia afeta aqui dentro. Vocês podem ter certeza, aquela explosão no Líbano afetou bolsas de valores do mundo inteiro, que até então ninguém sabia se era um atentado terrorista ou se foi de fato alguma coisa ali que não deu certo. Ainda há dúvidas, mas já se fala que era um depósito de explosivos, que se fazia foguetes, bombas, essas coisas. Então, olha que esses eventos, eles estão assim, acontecendo em tempo real
e fazendo com que as economias de todos os países sintam esses reflexos. Tá? Agora, imagina assim, se nós tivermos uma taxa de juros muito alta, como tivemos agora recentemente no governo Dilma, quase 14% ao ano, quase 14%. Uma inflação que chegou a quase 11%. Isso é ruim para o setor produtivo. Para você fazer investimento produtivo, juros altos é ruim, porque juros altos inibe investimento produtivo. E quando você para de produzir, o primeiro reflexo é no nível de emprego, é demissão. Aí, se tivermos demissão dentro desse contexto, menos dinheiro circulando, menor consumo, possibilidade de menor produção. E aí, se você produz menos, o setor de serviço vai sentir, o próprio governo vai sentir, as cidades onde moramos, nós vamos sentir. Está vendo como é que a coisa acontece naturalmente? Por isso que é bom nós entendermos direitinho essa parte inicial do nosso estudo, tá? Eu trouxe aqui isso para a gente rever novamente esses conceitos. Inflação, ela é carne e unha com juros. Tá? Então, vamos entender o seguinte. Inflação, ela não vive sem os juros. Uma das ferramentas para se acabar com a inflação dentro de um país é aumentar os juros. Olha que coisa interessante. Se eu tenho uma inflação alta, quer dizer que o nível geral de preços de alguns produtos dentro da economia estão caros. Nível geral de preço está caro. E se eu tenho uma inflação alta, o que quer dizer também? Que eu tenho muita demanda. Porque um excesso de demanda, né, compra, você vai lá comprar no mercado, ele faz os preços aumentar. Vamos pensar aqui, olha, eu estou vendendo esse celular. Se for só eu vendendo esse celular, e todos vocês querendo comprar, eu posso aumentar o preço dele. Isso é inflação. Eu tenho uma demanda querendo comprar, muitas pessoas querendo comprar, eu vou aumentar o preço. Isso acontece conosco quando você vai no açougue, que a carne está cara, você vai no supermercado, o tomate subiu, que o alface subiu, o produto subiu, é porque tem muita demanda e as pessoas estão comprando. É um dos fatores. E o que o governo pode fazer para segurar a demanda, as pessoas parar de comprar? Ele aumenta os juros, o produto fica mais caro. Então, nós vamos estudar com muita tranquilidade, mais um pouco para frente, todos esses contextos para vocês entenderem profundamente. Porque quando eu fico aqui falando com vocês, é muita informação. Mas o entendimento é bem tranquilo. Amanhã eu vou mandar para vocês a apostila que eu estou acabando de fechar, já mando lá amanhã para o Rodrigo e para o Paulo. Eles vão passar para vocês uma apostila de economia. Não precisa imprimir, então vocês podem só acompanhar por ela. Tranquilo até agora? Podemos passar para frente? Então vamos lá. Tudo tranquilo. Ótimo, obrigado. Vamos me dando um toque aí. Cadê, meu Deus? Isso. Então, a definição de economia que nós tivemos aquele dia é uma ciência social que estuda o indivíduo e a sociedade. Antigamente falava-se que a economia era uma ciência exata. Não, economia é uma ciência social humana. Por quê, Paula? Porque ela estuda os comportamentos dos agentes econômicos. Como que eles se relacionam na sociedade. Para utilizar recursos produtivos escassos, eu falei com vocês, né? Os recursos produtivos são escassos e a demanda da população é grande, para produzir bens e serviços de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Então, as nossas necessidades como pessoa física, as empresas também, necessidade como pessoa jurídica de matéria-prima, vai de encontro a isso aí. É por isso que nós temos essa situação aqui. Estudar o que é micro e o que é macroeconomia. Há uma grande diferença entre essas duas teorias.
Quando eu falo de recurso escasso, eu estou falando que a água é escassa, o petróleo é escasso, o minério é escasso, e um dia vai terminar. É por isso que nós temos várias empresas, vários países desenvolvendo produtos similares, ou seja, produtos substitutos de alguns aí que estão já terminando. O petróleo, por exemplo, tem a gasolina. Então, nós temos um produto substituto que é o etanol. E temos etanol de vários tipos. Daí a pouco tem um carro elétrico, tem um carro solar. Naturalmente, o processo histórico econômico vai fazendo as coisas acontecerem. Então, nós temos que entender o seguinte, Paulo, o que é microeconomia e o que é macroeconomia? Excelente. A microeconomia é parte da teoria econômica que vai estudar isoladamente o comportamento das unidades. Quais são as unidades, Paulo? Os segmentos. Vamos pensar aqui. Se eu pegar em Nova Serrana, somente o setor de calçados, e estudar só ele, olha, microeconomia. Eu vou estudar em Divinópolis, confecção, isoladamente, microeconomia. Vou pegar, por exemplo, Cláudio, as fundições de Cláudio, estudar somente ela. Quando eu pego segmentos econômicos isoladamente, eu vou ter ali, então, por exemplo, o PIB do calçado, a geração de emprego do calçado, formação de preço do calçado, como que funciona o mercado de calçado, como que é a empregabilidade do setor de calçado, microeconomia. Mesma coisa da confecção, mesma coisa das fundições, mesma coisa do setor de fogo de artifício São Pedro do Monte. Agora, como que eu estudo essa formação de preço? Aí quem já teve aula de economia, de microeconomia com o professor Betão, vai entender perfeitamente aquela questão da oferta e da demanda, lei da oferta e da demanda. Eu não vou aprofundar aqui, não, vocês já viram essas teorias. Né? Produção, a oferta de produtos e a demanda desses produtos. Isoladamente, eu trabalho microeconomia. Vamos pegar Minas Gerais. Minas Gerais, dentro do Brasil, é micro. Ceará, lá no caso, né, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, regiões micro. Quando eu somo todas, quando eu coloco tudo junto, setor de calçado junto, o setor de confecção junto, o setor das fundições de Cláudio juntos, os fogos de artifício de São Pedro do Monte juntos, aí eu estou trabalhando em contexto macro. Aí sim, aí eu venho estudar todo o contexto nacional e internacional. Aí vem emprego dessa turma toda, PIB dessa turma toda, trocas internacionais, aí eu já falo de taxa de câmbio, macroeconomia, inflação, macroeconomia, produção que gera emprego, que gera renda, que gera consumo, macroeconomia. Então, a macro é o foco do nosso estudo daqui para frente. É parte da teoria econômica que estuda o funcionamento da economia em seu conjunto, com o propósito de obter uma visão simplificada da economia. Então, veja bem, olha que coisa interessante que nós vamos entender aqui. A economia tem uma situação assim, pode acontecer, economia tendência. Vocês podem ouvir aí alguns economistas falando alguma coisa e alguns deles, de repente, falar coisa diferente um do outro. É porque depende da linha de raciocínio que ele tem. Tem uns que são mais ortodoxos, tem uns que são mais heterodoxos, tem uns que são mais liberais, tem uns que são mais fechados, né, são mais socialistas, mas o entendimento é esse aqui. Então, nós vamos trabalhar nível geral de preço total, formação da renda nacional. Vamos falar hoje, na segunda aula nossa, sobre PIB. O que faz um país crescer? Vamos estudar lá com calma. Taxa de desemprego, taxa de câmbio e balanço de pagamentos. Ainda mais quando formos trabalhar comércio exterior, vamos falar muito sobre taxa de câmbio. Então, nós vamos ter uma aula sobre taxa de câmbio. Nós devemos ter umas 3, 4 aulas somente falando de taxa de câmbio. O que é câmbio, Paulo? Valorizado.
O que é câmbio desvalorizado? O que isso influencia na importação, na exportação? Por que um país vende mais do que outro? Por que os países compram produtos uns dos outros? Aí tem uma coisa interessante na economia, é até bacana da gente estudar. Fala assim, países devem especializar-se naquilo que é bom. O Brasil é ótimo para a questão da agricultura. O que falta no Brasil é agregar valor aos nossos produtos. É isso que o Brasil falta para se tornar uma grande potência. O Brasil é um mero, praticamente, exportador de produtos primários e, de repente, compra o nosso produto industrializado. Mas já melhorou muito, tá? O Brasil já melhorou muito. Eu quero fazer uma tarefinha para vocês, uma tarefa. Quem tiver interesse. Quando você chegar da balada no sábado para domingo, tem um programinha 7 horas da manhã. Aí vocês não bebem de noite, não. Só toma um guaranazinho, uma água. Vai assistir Globo Rural. Vocês vão pensar assim, puxa vida, é do Brasil isso aí? Não tem condições. A tecnologia que o Brasil está implantando no campo. Muita coisa bacana que está acontecendo aqui ao nosso redor e às vezes a gente não fica sabendo. Mas é interessante fazer isso, tá? É só uma brincadeirinha com vocês. Mas vamos lá. Se a nossa aula terminar, a gente para por aqui e continua na próxima semana aqui nessa teoria. Vamos lá. Passa. Políticas econômicas. É através de políticas econômicas que nós vamos trabalhar a macroeconomia. Então, veja bem, para que serve, Paulo, a política econômica? O que é a política econômica? Políticas econômicas, elas servem para influenciar, para dinamizar, para direcionar a atividade econômica. Aí nós vamos trabalhar com ela. Políticas monetárias, que trabalha o Banco Central. Vamos falar muito sobre isso daqui para frente. Políticas cambiais e políticas fiscais. O que é a política fiscal, Paulo? Tem tudo a ver com a arrecadação e o gasto do governo. É o tributo que nós pagamos, que as empresas pagam, que o governo pega, que deveria retornar para a gente, mas muitas das vezes não sobra, porque o governo gasta muito e às vezes gasta mal. Por isso nós temos que fazer a reforma administrativa o mais rápido possível no Brasil. Essa reforma administrativa do setor público é que vai melhorar a base nossa para que nós possamos fazer a reforma tributária bem feita, melhorar talvez, quem sabe, a reforma previdenciária, que está em alguns estados agora sendo discutidas. Mas vamos ficar assim bem tranquilos. Políticas econômicas. E quem que faz isso? Política econômica. Nós temos os nossos políticos lá no Congresso Nacional, temos os nossos as autoridades econômicas, Banco Central, Ministério da Fazenda, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, o pessoal do Banco de Fomento, BNDES. Então, política monetária é que mexe com dinheiro, tá, pessoal? Não se esqueça disso. Tudo que envolve dinheiro, política monetária. Quem é o executor da política monetária no Brasil? Banco Central. Políticas cambiais. O que serve? Somente para trocas internacionais. Taxa de câmbio. Eu não sei quanto fechou o câmbio hoje, eu nem vi quanto o câmbio fechou hoje. Mas vamos imaginar que 5,30, perdão, que eu não vi. Na sexta, eu não vi quanto fechou. Mas só para vocês terem uma noção. Hoje, para nós comprar, opa, já tá. Nós temos 10 minutinhos para fechar a aula. Eu vou só fazer um exemplo. Para nós comprarmos hoje $1, nós vamos gastar aproximadamente 5,30. Depois eu vejo quanto está o dólar aqui, depois eu pesquiso. Para comprar $1, R$ 5,30. Quanto mais alto essa paridade for, é melhor para quem está vendendo para o exterior. Porque, veja bem, se eu estou vendendo para lá, se eu vender em dólar, $1, eu recebo 5,30. Agora, quando nós temos um câmbio, esse tipo de câmbio é chamado câmbio desvalorizado, quando está muito alto.
Ele vai ficando mais alto ainda. Quando ele fica mais baixo, por exemplo, vamos colocar lá um câmbio de 2,50. Era 5,30, passou para 2,50. Aí fala que o câmbio valorizou. Então, com R$ 1 eu compro, com $1, 2,50 de reais. Então, quanto mais alto for o câmbio, é melhor para exportar. Eu recebo mais reais por dólar vendido. Quanto maior for a taxa de câmbio, é pior para quem compra lá fora, porque está gastando mais reais. Mas aí nós vamos ter essa aula separada. Então, só para vocês entenderem, câmbio mais alto é chamado desvalorizado. O câmbio mais baixo, o nosso, né, o real perto do dólar, é câmbio valorizado. Quando ele é valorizado, é melhor para importar, para comprar lá fora, porque nós vamos gastar menos reais por dólar. E quando estiver muito alto, é bom para vender, é bom para exportar, porque nós vamos receber mais reais por dólar vendido. Mas não se esquentem, fique tranquilo, teremos uma aula específica de taxa de câmbio. Taxa básica de juros, já falei com vocês. Então, as políticas econômicas, macroeconomia, tá? Já é macroeconomia. É para manter o equilíbrio dos países, para estabelecer metas de crescimento econômicos, de desenvolvimento econômico. Tem um chamado COPOM, C-O-P-O-M, é o Comitê de Política Monetária. O Comitê de Política Monetária, ele se encontra de 45 em 45 dias aqui no nosso país para definir políticas econômicas. Comitê de Políticas Econômicas e Monetárias. Para quê? Para verificar como é que estão os juros, como é que está a inflação, para verificar como está a economia mundial, quais são as metas que o governo deve tomar agora para seguir no rumo certo, para fazer a nossa economia crescer, para fazer a economia desenvolver, gerar emprego e renda para as pessoas. Tudo isso vai estar ligado às políticas econômicas. Então, quando eu volto lá de novo, produção que gera emprego, que gera renda, que gera consumo, eu estou falando de políticas econômicas, monetárias, cambiais, fiscais e taxa de juros. Porque tudo envolve esta situação. Então, não esqueça, olha, as políticas econômicas, elas servem para incentivar, estimular, influenciar a atividade econômica dos países. Estou verificando aqui o tempo nosso, quanto tempo nós temos. E para manter esse equilíbrio. Reuniu-se semana passada o Copom. O Copom definiu, olha, a taxa de juros é 2,5, passou para 2,25. Tem mais espaço para diminuir? Tem. Daqui a pouco o Copom reúne de novo para ver como é que vai ficar. Então, não é que ele encontra só de 45 em 45 dias, não. A reunião, ela acontece nesse intervalo. Mas as autoridades econômicas, elas ficam sempre monitorando as questões da economia brasileira. Como é que está os juros, como é que está a taxa de câmbio, como é que está a taxa de inflação, se está tendo muita demanda, o desemprego está aí, o que tem, quais políticas econômicas podem ser feitas para melhorar a taxa de emprego brasileira. Então, nós vamos ver algumas ações interessantes, meninos e meninas. Assim que essa pandemia der uma parada, se o Brasil tiver feito aí, de fato, está tentando fazer, tentando manter uma base econômica mais tranquila, nós vamos ter possibilidade de um crescimento, não é no curto prazo, mas mais sustentado daqui para frente. Temos que preocupar muito com isso. O que destrói uma economia, são essas bases que atrapalham, né, os juros altos, a inflação alta, a taxa de desemprego, esses eventos aqui que nós temos acontecendo. E as políticas econômicas são para fazer isso dentro do nosso país. Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, meninos? Meninas? Não, preocupação. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Oi? Alguém chamou? Não. Então, vamos lá.
eu vou parar nessa tela aqui que o nosso tempo está acabando já, tá? Necessidades, bens econômicos e serviços. Quanto mais se tem, mais se quer. Vocês já ouviram essa frase já, eu tenho certeza, né? No fundo de tal, quanto mais tem, mais quer. Vou tomar uma aguinha aqui. Assim é a nossa vida. Nós alimentamos todos os dias. As empresas precisam todos os dias de matéria-prima. Nós precisamos todos os dias de algo diferente. Então, as necessidades são ilimitadas, pois sempre existirão necessidades que os indivíduos não poderão satisfazer, ainda que seja somente pelo fato de os desejos tornarem-se refinados. Quando essa frase entra, quer dizer o seguinte: as necessidades, elas são ilimitadas, os recursos são escassos, e o que vai acontecer? Nem sempre as pessoas estão capacitadas para comprar. É por isso que daqui a pouco nós vamos entender o que significa os problemas fundamentais da economia. O que eu vou produzir? Quanto que eu vou produzir? E para quem que eu vou produzir? Então, só adiantando aqui para vocês, eu consegui passar. Isso. Passo demais. Quando se fala em o que produzir e quanto produzir, é para definir isso. Vocês já perceberam? Quando você vai no supermercado, tem produtos assim, similares, porém com marcas diferentes, com preços diferentes. Tem os mais baratos, tem os mais caros. Tem carros mais baratos, tem carros mais caros. Tem roupas mais baratas, roupas mais caras. Para quê? Porque nem todas as pessoas estão capacitadas para comprar. E isso é um estudo que a economia trabalha muito. Como as necessidades não têm limites, tem que produzir para dar para todo mundo se satisfazer. E necessidade humana é uma sensação de carência. Eu quero, mas eu consigo. Então, o que significa isso? Tornar a vida mais agradável, as nossas necessidades. A evolução tecnológica aumenta as nossas necessidades. O nosso padrão de vida determina a nossa necessidade. Exige maior produção da sociedade quanto a isso. Se você ganha 2.000 hoje e passa a ganhar 5, você vai manter o mesmo padrão de vida? Claro que não. Algo ali vai mudar. Então a economia busca fazer isso, tá? A economia vem estudar os problemas fundamentais da economia. Os problemas fundamentais. O que produzir? Quanto produzir e para quem? Que vai ser o tema da nossa próxima aula na semana que vem. Pessoal, já está chegando no final. Vou só esperar aqui o Zoom dar o time ali. Ó. Falta aproximadamente 1 minuto para encerrar. Voltaremos agora, então, às 20 horas. Perfeito? Combinado? Beleza? Eu quero deixar aberto agora aqui para vocês. Alguma pergunta até agora aqui, desse contexto que eu trouxe para vocês? É muita informação. Não fiquem com dúvidas. Perguntem à vontade para que nós possamos entender assim atentamente cada tópico da economia. Perfeito? Perfeito. Beleza. Então nos veremos daqui a 20 minutos, meninos e meninas. Vai tomar um cafezinho ou jantar um pouquinho, beber uma aguinha, ir ao banheiro rapidinho e já voltamos.